Big Bang? A partícula que explodiu e originou o mundo. Do evolucionismo, não é? Que vieram as partículas e todos... Que tudo se originou de partículas. De uma explosão nuclear, se não me engano, e que hoje é conhecida como teoria do Big Bang. Que todo mundo foi se evoluindo a partir das partículas. Foi só... Eu não conheço muito sobre o assunto, só que eu só sei que foi uma explosão que teve no espaço, que explodiu tudo e liberou matéria e daí formou novos seres vivos. E foi isso que explica a não existência de Deus. Eu já ouvi falar isso, história, mas eu devia estar meio com sono na aula ou algo assim, que eu não sei o que significa. Não faço ideia. Eu acho que foi uma explosão, mas eu acho que foi nada a ver. Não acredito nessa teoria. Não. A teoria do Big Bang acho que foi inventada pelos russos, os eslavos da Polônia. Por isso que aquele elemento químico é polônio, daí porque foi inventado na Polônia, sabe? Daí tem tudo a ver com física, Big Bang e tal, essas paradas assim. Eu acho que foi uma teoria formada por alemães, por causa que na época da Segunda Guerra, os alemães dominavam todo o território europeu e eles descobriram através de microscópicos gigantes que foram formados através de uma partícula mínima todo o universo. Eu acho que foi que explodiu tudo, assim. Tinha 4 elementos, hélio, hidrogênio e outros 2 que eu não lembro. Daí se juntaram numa massa muito maciça, assim, bem pesada e tal, e explodiram. Daí foi criando todo o universo que tem. É que a aceleração das partículas ocorreu uma grande explosão e formação do planeta Terra. Eu creio que existe ainda uma dificuldade na nossa linguagem em expressar precisamente o fenômeno. Mas o que nós poderíamos fazer numa linguagem mais coloquial, aproximada, seria como uma grande explosão, que o próprio nome em inglês fala, né, o Big Bang, ou a grande explosão. A partir daí, nós temos a formação de toda a matéria e da antimatéria como nós estamos começando a conhecê-la agora. Tanto é que essa teoria, né, ela pregou, e todas as que ocorreram a partir dela, que o universo está se expandindo, continua em franca expansão. À medida que ele vai se expandindo, ele vai esfriando e vai chegar a um determinado ponto que haverá o caminho inverso, ou seja, nós vamos expandir até um limite ainda desconhecido e a partir desse limite nós vamos retornar a esse ponto que deu início a todo o universo. Alguns astrofísicos dizem que nós conseguimos chegar hoje até 1 bilionésimo de segundos antes da explosão. Se nós chegássemos no momento exato da explosão, então, como dizem alguns, nós veríamos a face de Deus. Por volta de 1950 e 1960, deveria, nessa data, desde do início do universo até 1960, deveria gerar um resquício, né, de radiação que foi chamada de radiação de fundo, né? E essa radiação tem uma temperatura hoje em torno aí de 2,7 kelvins. E ela foi descoberta por Wilson e Penzias, que foram 2 físicos experimentais que trabalhavam nos laboratórios Bell, né? E que estavam tentando detectar um ruído que vinha de todas as direções do universo, numa grande antena, né? Que a gente pode chamar essa grande antena de radiotelescópio, e que vinha de todas as direções. E aí existia teorias que prediziam que essa radiação de fundo poderia ser o resquício da grande explosão. E aí eles linkaram, eram físicos teóricos, e linkaram essa informação, né, que essa radiação que vinha em todas as direções só poderia ser então a assinatura, a radiação de fundo resultada da grande explosão. A grande área que estuda isso é a cosmologia, que estuda o cosmos, a evolução do universo, né? E as teorias mais bem-sucedidas e mais reconhecidas e aceitas pela comunidade científica e pelos físicos teóricos é a teoria do Big Bang, no qual você tem físicos como Stephen Hawking, matemáticos como Roger Penrose, em que demonstram que realmente o universo começou numa singularidade, num ponto singular do universo, onde o espaço-tempo, né, teve origem. Então isso é o que nós conhecemos de uma forma, para explicar de uma forma rápida para vocês, o que seria a teoria ou o conceito de Big Bang, que explica a origem do universo.